Já parou pra pensar como é que, tipo, o computador entende que tu digitou alguma letra? Então é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Para vocês entenderem, a gente precisa primeiro entender dois conceitos. Os três, na verdade, os bits, os bytes e a tabela ASCII. A tabela ASCII, ela é formada por vários números decimais, que esses números decimais são igual uma letra, certo? Nos bytes, temos conjuntos de 8 bits, certo? Os conjuntos de 8 bits são 0 e 1. Por quê? Porque bits são 0 e 1. Então, repetindo, eu dou o contrário agora. Bits, eles são 0 e 1. O 0, ele vai representar como se fosse um não, um negativo, certo? Quando a gente tem um interruptor, por exemplo, a gente desliga esse interruptor e esse interruptor vai ser como se tivesse o 0, porque ele está desligado, não está passando nada ali. O 1, ele vai ser como se fosse o sim, o positivo. Quando você liga, ele está passando sinal elétrico, entendeu? Então, os bytes, eles são representações de 8 bits, de 8 números de 0 e 1 juntos. Então, um byte vai ser, por exemplo, 01, 01, 01, 01, por exemplo, porque são 8 bits, entendeu? Esses são os bytes. Na tabela ASCII, a gente vai pegar esses bytes e bits para transformar a representação de, por exemplo, um A, que é 65, em binário, que é o que a gente vai entender como que o computador ele entende que a gente está digitando o A. Bem, para entender, a gente tem que converter isso. E como que a gente vai converter de 65, por exemplo, da tabela ASCII, que inclusive, olha aqui a tabela ASCII, essa aqui é a tabela ASCII, certo? Vão ter vários números aqui, sendo decimais, todos decimais na verdade, que vão ser transformados em binários, certo? Como que essa conversão de, por exemplo, 65 para 01, 00001 acontece? Como que essa conversão acontece? Bem, eu vou tentar explicar de uma forma melhorzinha agora e eu vou pular pro papel aqui. Bem, como eu tava falando, o bit, ele é 0 e 1. O 0 é como se fosse desligado e 1 é como se fosse ligado. E o bit é uma forma de representar a eletricidade em forma computacional, em grandezas computacionais, certo? Aquilo que eu tava explicando também sobre a tabela ASCII, em que temos, por exemplo, aqui o exemplo que eu quero mostrar é o A. O A, ele é igual a 65 em decimal na tabela ASCII, que é a tabela que foi mostrada e que eu vou até mostrar aqui de novo para vocês, tá aqui a tabela, certo? E a gente tem que fazer uma forma de transformar isso aqui em binário. Como que isso aqui, 65, vira isso aqui, certo? Bem, para a gente entender como que a gente vai transformar em binário, a gente usa essa tabelinha. Por que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128? Porque aqui temos dois números, o 0 e 1. Então, essa tabela sempre vai ser dos múltiplos de 2, certo? E o que acontece aqui? Temos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7. Por que 2? Porque é base 2, bit é base 2, certo? Porque tem um 0 e tem 1. Então tudo vai ser sempre elevado a 2, por isso que tem esses números. E por que vai só até 128? Porque de 0 a 7 temos 8 bits, então acaba em 2 elevado a 7, e 2 elevado a 7 é 128. Para a gente descobrir como que o A, que é 65, ele vira binário, é da seguinte forma. Quando temos dois números aqui, por exemplo, 64 e 1. 64 e 1 vai ser igual a 65, se a gente somar, certo? Meio que é isso, só que como que a gente pode entender isso de uma forma melhor? A gente vai entender assim. O 0, ele sempre vai representar um número que, se somar com aquele número ali maior, ele não vai dar o resultado que a gente quer, que é o 65. Então, por exemplo, o 1, ele vai ser 1 embaixo, porque 1 mais 64, que é 1 embaixo também, vai dar 65. Se fosse o B, por exemplo, o B ele é 66. Então, como que seria? A gente botaria um 0 aqui seria 0 na verdade, certo? E aqui seria 1. Porque se a gente somar 64 mais 2, vai dar 66. Então, eu acho que essa seria a melhor forma de explicar. Se a gente quisesse pegar uma outra letra, por exemplo, eu não sei dizer, mas uma letra aqui aleatória. 64. Mas, por exemplo, se a gente quisesse pegar outra letra, o 67, como que seria? A gente teria que botar 1 aqui, certo? Aqui seria 1, aqui seria 1 também,
E aqui seria 1, porque 2 mais 1 é 3. 3 mais 64 é igual a 67. Então é dessa forma que a gente vai descobrir como que a gente vai transformar um decimal, que é o A aqui no caso na tabela ASCII, em binário, que é a forma que o computador entende. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que quando a gente digita, por exemplo, A no teclado, o que está acontecendo é que o A está mandando um código que é 65 em decimal para o nosso sistema operacional. O nosso sistema operacional identifica e converte em binário para que o computador entenda o que a gente está digitando e mostre na tela. Então, tipo assim, é isso que está acontecendo com o nosso computador e é dessa forma que os bits, os bytes funcionam e que a gente transforma eles em binário e que o computador e o sistema operacional entendem. Então, se você gostou desse conteúdo e quer mais conteúdo ensinando, pode ser programação, pode ser outras coisas, de qualquer tipo de coisa que seja da computação em si. Comenta aqui que ideias de vídeo que você acha que ficaria legal e que eu poderia ensinar aqui para vocês e que vocês têm curiosidade sobre. Então, muito obrigado por ter assistido e até outro vídeo.